Queridos, eu não quero gastar muito tempo aqui, mas nós estamos em uma série de ministrações e existem algumas coisas que a gente acaba repetindo um pouco, porque faz parte daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa família e também para a nossa igreja. Eu tenho sido um pouco insistente, com os irmãos. Hoje está faltando bastante gente, deve estar na praça lá evangelizando, expulsando demônio, curando os enfermos, deve estar tudo lá na praça, né? Mas eu tenho sido bastante insistente com a participação dos irmãos, porque a gente está tentando criar algo na nossa igreja, no nosso ministério, para que os irmãos de fato vivem uma vida de propósito com Deus. E nesse sentido, eu creio que todos nós, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, nós temos o nosso lugar de trabalho dentro do reino de Deus. Então você tem o seu trabalho dentro do reino de Deus. Há um propósito de trabalho que todos nós precisamos exercer dentro do reino de Deus. E quando a gente entende isso, quando a gente coloca isso em prática, a gente fala: pastor, mas eu não tenho capacidade, eu não sei nem por onde começar. Fique tranquilo, a gente vai encaminhar você em nome de Jesus, e você vai se tornar aí um obreiro, um trabalhador na obra de Deus. E isso vai ser tremendamente abençoador para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Então, eu estou insistindo bastante, os irmãos, que nos participem, não faltem, porque a gente tem esse projeto de crescimento. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo de número 11 em diante. Glória a Deus, aleluia. Amados, quantos de vocês acreditam? Pode ficar de pé mais uma vez. Quem tem criança pode ficar sentado, não tem problema não, tá? Quantos de vocês acreditam? Jeremias 29, de número 11. Quantos de vocês acreditam que a tua vida, ela já está planejada por Deus? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê? Que a tua vida, ela já está planejada. Deus já planejou tudo. Porém, preste atenção uma coisa: o fato de Deus ter planejado tudo, nem tudo está determinado. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, o Deus, Ele planejou desde o teu nascimento, e Ele planejou até o último suspiro da tua vida. Porém, o fato de Deus ter planejado a tua vida, as coisas não estão determinadas. Isso quer dizer que não é porque Deus planejou para você é que vai acontecer. E aí você vai entender hoje porque pode acontecer ou pode não acontecer. E Jeremias aqui 29, no verso 11, fala assim, ó, Deus falando: porque eu bem sei, olha o que Deus está dizendo para você: eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Olha o que Deus diz. Preste atenção mais uma vez, o que Deus planejou para você. Preste atenção: eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos é fazer um reconhecimento da nossa atual situação, se ela de fato condiz com aquilo que Deus prometeu para você. Deus diz: eu pensei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, que são pensamentos de paz. E aí a gente faz a seguinte pergunta: a gente consegue viver em paz? Você está vivendo em paz? Nesse mundo de tribulação, nesse mundo de angústia,
nesse mundo de adversidades, nesse mundo de guerras, nesse mundo, como leu o pastor Johnny muito bem aqui a história, onde a gente enfrenta temporais, vendavais e a fúria bravia do mar da vida todos os dias. Será que nós estamos de fato vivendo essa paz? Será que nós estamos vendo que o nosso caminhar, que o nosso proceder, que a nossa maneira de agir, ela está nos conduzindo para que a gente receba de Deus aquilo que nós desejamos? Eu preguei sobre sonhos quinta-feira, que muitas pessoas têm sonhos, mas os seus sonhos são enterrados, seus planos são sepultados, porque algo acontece na vida da pessoa e faz com que tudo aquilo que ela sonha acaba não acontecendo, se tornando impossível humanamente de acontecer. E aí a grande pergunta é: será que o nosso caminhar, se você analisar a tua vida hoje, a caminhada na qual você está, existe a possibilidade de que aquilo que você sonha, porque o que Deus está dizendo aqui, Ele diz: olha, eu quero te dar o fim que você deseja, o que você deseja. Por que nós desejamos? Nós desejamos porque Deus já planejou isso para nós. Quando você tem um desejo ministerial no coração, é porque Deus já planejou esse ministério para você. Deus já preparou esse dom para você. E esse dom precisa ser buscado, ele precisa ser exercitado. E Ele está dizendo, aqui eu tenho algo bom preparado para você. Só que na caminhada que você está, na direção que você está, qual é a possibilidade do teu sonho se tornar uma realidade? Qual é a possibilidade daquilo que você deseja, tanto tua vida com Deus, tanto tua vida familiar, tanto a tua vida financeira? Qual é a possibilidade de você alcançar isso? Agora eu vou dizer por que muitas vezes nós estamos totalmente fora da rota. Às vezes o que Deus quer está à nossa direita e nós estamos indo para a esquerda. Nós estamos indo exatamente o inverso daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes falta fé, outras vezes falta perseverança, e outras vezes falta coragem. Eu vou ler aqui alguns nomes que eu anotei. Você que é leitor da Bíblia, quantos de vocês, se eu falar o nome Gabi na Bíblia, você lembra desse nome? Algum dia você já leu esse nome já te marcou alguma vez? Eu tenho certeza que 99% não sabiam disso, que tem esse nome na Bíblia. Há um outro nome na Bíblia, chamado Jefine. Você já leu a história de Jefine na Bíblia e você se impressionou com a história dele, e a história dele impulsionou você? A grande maioria nem sabia que ele existe na Bíblia. Não é verdade? Vou ler mais um nome, não vou ler todos aqui não. Ramiel. Você já leu a história de Ramiel e essa história te impressionou, essa história te impulsionou? A maioria nem sabia que existia Ramiel na Bíblia. Não é verdade? Mas eu vou ler outro nome, Josué. Alguém já viu o nome de Josué na Bíblia? Quem já viu? Josué. Quantos de nós já ouvimos pregações sobre Josué? Quantos de nós já pegamos exemplo de Josué e nós colocamos em prática? Seja forte, tenha bom ânimo, porque tu farás herdar. E aí, quem já ouviu o nome Caleb? Quem já viu Caleb, Josué e Caleb. Todos nós conhecemos a história de Josué e Caleb. Agora, esses outros nomes que eu li, eles faziam parte do mesmo grupo. Eram pessoas que estavam dentro de um mesmo planejamento. Eles faziam parte de um só planejamento. Qual era o planejamento? Deus planejou para eles sair lá do Egito, atravessar o deserto e entrar na terra prometida. Agora, por que nós temos esse destaque em Josué e Caleb? Porque esses nomes se destacam e os outros nomes não têm a mínima importância para nós, se eles fizeram parte do mesmo projeto? A razão é simples.
pelo fato de o planejamento ser o mesmo para todos, não estava determinado para todos. Não era uma determinação, olha, não tem como dar errado, não tem como vocês não entrar, não, tem como dar errado. Deixa eu dizer uma coisa para você, o fato de Deus ter planejado para você, não quer dizer que não tem como dar errado, pode dar errado. Esses dias eu vi um pregador falar, ele disse, olha, Deus tem a caneta na mão que escreve a nossa história, e nós temos a borracha. Deus ele escreve a tua história, mas nós muitas vezes apagamos aquilo que Deus escreve. Aleluia. E quando nós apagamos aquilo que Deus escreve, nós não vamos alcançar o fim que nós desejamos. E aí eu volto a dizer algo que eu já falei algumas vezes, e é exatamente por isso hoje, irmãos, e quando eu vou falar agora, estou falando de gente que frequenta a igreja, eu estou falando de pessoas que oram, de pessoas que jejuam, de pessoas que leem a Bíblia, mas que são totalmente apagadas, a vida espiritual apagada, a vida emocional apagada, pessoas que não têm motivação para orar, não têm motivação para jejuar, não têm motivação para ir no culto, vem no culto quase de arrasto. E a gente pergunta, meu Deus, por que isso? Porque não consegue de fato viver aquilo que é o propósito de Deus. Quando você encontra o teu propósito em Deus, quando você encontra o teu propósito em Deus e você começa a cumprir o teu propósito em Deus, meu querido, a tua vida com Deus vai ser diferente. Por quê, amados? Porque você é que tem que fazer acontecer o que Deus planejou. Não é apenas acreditar e crer, mas eu preciso conhecer o que Deus planejou para mim. Eu preciso entender o que Deus planejou para mim, e depois que eu conheci o que Deus planejou para mim, eu preciso fazer isso acontecer. O que Jesus diz em Lucas 6, eu vim para cumprir a vontade de quem? Do meu Pai. Eu vim para cumprir, para fazer cumprir o que já estava escrito a respeito de mim. Mas a maioria de nós, Deus planejou tudo para você, mas nós estamos totalmente fora do plano. E se nós estamos fora do plano, isso quer dizer que a probabilidade daquilo que Deus tem para você nunca acontecerá. Porque só Josué e Caleb entraram, e os outros não, nem Moisés, que era o líder, não entrou, porque eles perderam o foco no meio do caminho, e não tiveram a coragem. Eles olharam e disseram, a terra existe, mana leite e mel, mas lá tem gigantes. Se esqueceram daquilo que Deus prometeu, e focaram os seus olhos naquilo que eles viam. Esses dias eu falei no seminário, é diferente você ver e é diferente você ter visão. O que nós precisamos não é apenas ver, nós precisamos ter visão. Porque quando eu olho apenas para aquilo que eu vejo, eu olho o jornal, eu assisto a televisão, eu vejo as coisas acontecerem ao meu redor, e eu acabo sendo influenciado por essas coisas. Mas quando eu tenho visão, eu sei como as coisas devem ser. Quando eu tenho visão de Deus, eu sei como as coisas devem ser. E quando eu sei como as coisas devem ser, eu vou me encaminhar para que elas possam de fato acontecer. Deixa eu dizer uma coisa aqui. As coisas só vão acontecer, o plano de Deus só vai acontecer na tua vida, na minha vida, no dia que você se levantar e dizer, a partir de agora eu vou fazer acontecer para a glória de Deus. Você sabe, quando você olha na história da Bíblia,
em toda a história da Bíblia, todos os planejamentos de Deus, às vezes levaram anos para acontecer. Coisas que Deus prometeu levou anos para acontecer, porque dependia de alguém se levantar em nome do Senhor e determinar e agir em conformidade com a vontade de Deus, para que os projetos acontecessem. Irmão, você acha que Deus quer salvar a cidade de Santa Rosa ou não quer salvar a cidade de Santa Rosa? Você acha que Deus quer salvar a tua família ou não quer salvar a tua família? Você não acha que Deus quer salvar os teus vizinhos ou não quer salvar os teus vizinhos? Ele quer ou não quer, irmão? Quer. Agora, quando Ele vai fazer? Ele vai fazer no dia que você se levantar e dizer: Deus, pode contar comigo. Existe uma história na Bíblia que retrata muito bem isso. Eu vou usar aqui algo chamado de direito poético, para a gente entender essa história. Essa história está registrada em 1 Reis, capítulo 17, no verso número 1. Todos nós conhecemos essa história. Quando o profeta Elias, ele se levanta, e o que ele diz? Durante 3 anos e meio não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra. E a Bíblia diz, ele diz: segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que acontece exatamente o que Elias profetizou. E a gente imagina que aquilo foi algo do acaso, foi um momento que teve um lapso nervoso ali, né? E ele diz: olha, gente, é o seguinte, eu estou aqui dizendo que não vai chover mais, que não vai ter mais orvalho, que não vai ter mais colheita. Mas houve um motivo por que ele falou isso. Houve um motivo, porque alguns historiadores dizem que quando Elias profetizou isso, ele estava no velório. Ele, Jezabel e o rei Acabe estavam em um velório. Pode ler lá no capítulo 16, no verso 31 em diante, 33. Você vai ver que um comandante do rei de Acabe, ele estava sepultando seu filho. E quando ele estava sepultando seu filho Abirão, Elias disse assim: olha, a morte desse rapaz, na verdade tem a ver com o que Josué falou. E o que foi que Josué falou? Josué falou que aqueles que edificarem Jericó, aquele que se atrever a edificar Jericó, ele vai colocar os seus alicerces com a morte do seu filho primogênito. E quando ele terminar de edificar, quando ele colocar as portas de Jericó, ele vai colocar as portas com a morte do seu filho mais novo. Mas ali estava uma mulher chamada Jezabel. A Bíblia diz que Jezabel irritava a Deus. Jezabel, ela se contrapunha a tudo aquilo que Elias falava. E dizem os historiadores que Jezabel, quando Elias se levanta, ele diz: olha, gente, ele acabou de enterrar o filho mais novo dele, e isso aconteceu porque Josué tinha falado que iria acontecer. E aí, segundo os historiadores, Jezabel disse: não pode ser verdade. Não pode ser verdade, porque Moisés falou que se nós servíssemos outros deuses, lá em Deuteronômio 11, ele diz assim: Moisés falou que se nós servíssemos outros deuses, se nós levantássemos altares a outros deuses, não haveria chuva e nem orvalho sobre a terra. Mas já fazem muitos anos que Moisés falou e nada aconteceu. Tem chuva, tem orvalho e tem colheita em abundância. E aí Elias falou: então, a partir de hoje,
O que Moisés falou em Deuteronômio 11, a partir de hoje vai acontecer. Eu vou fazer acontecer. Glória a Deus. Não haverá 3 anos e meio, não haverá chuva e não haverá orvalho sobre a terra. E 3 anos e meio não choveu. Alguém se levantou, alguém profetizou, alguém lá atrás disse: se vocês não andarem na vontade de Deus, vai ficar sem chuva, sem orvalho. Mas alguém precisou se levantar e determinar para que isso acontecesse, e isso de fato aconteceu. O que eu quero que você compreenda, que é a nossa responsabilidade de entender aquilo que Deus quer fazer no nosso tempo. Diga assim: Deus quer realizar algo em nosso tempo. De novo, Deus quer realizar algo em nosso tempo. Agora, para que o que Deus quer se realize em nosso tempo, nós precisamos entender o que é que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer no meu tempo? O que Deus quer fazer na minha vida? O que Deus planejou para a igreja nesses últimos dias? Eu vi muito aqui, falei sobre o texto de Atos capítulo 3, no verso 21, onde fala sobre Jesus. A Bíblia diz que o céu está retendo Jesus até que a vontade de Deus se cumpra na terra primeiro. Sabe por que Jesus ele não voltou? Jesus não voltou ainda porque a vontade, nós ainda não fazemos aquilo que é a vontade do Senhor. Agora, qual é a vontade de Deus? Eu vou falar algo hoje aqui que você talvez nunca ouviu, mas está na Bíblia e nós precisamos entender isso. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 3, mas não vou demorar muito não. Mas eu preciso que você entenda o que eu vou falar aqui hoje. E você coloque isso no seu coração, porque isso vai fazer toda a diferença para que aquilo que Deus pensa de você aconteça. E para que o fim que você deseja se cumpra na tua vida. Olha o que diz aqui Malaquias 3, 4. A maioria das pessoas, elas acham que Malaquias, quando a gente fala Malaquias, o que vocês lembram? Malaquias faz lembrar o quê? Dízimo. A gente falou em Malaquias, pastor vai falar de dízimo. Malaquias 3:8, vou orar, vou meu Deus, tudo aqui, nosso irmão. E a gente imagina que Malaquias a Bíblia termina falando sobre dízimo. Não, ela termina falando sobre aquilo que Deus quer realizar nos últimos dias. E o que Deus quer realizar? E aqui ele vai dizer aqui, olha, versículo 5, 4 verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Lembra? Primeira Reis 17. Elias profetizou. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele o que? Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha aí. Qual é o maior projeto dos governos do mundo hoje? É tirar a paternidade. Não é mais pai, não é mais mãe, são cuidadores. A irmã que é professora sabe disso, né? Tirar o dia dos pais. Vamos tirar o dia dos pais. Vamos tirar o dia das mães. E vamos deixar o dia do cuidador. Por quê? Porque como Jezabel afrontou a Elias, ela afronta a Deus. O mesmo espírito de manipulação está de pé hoje para afrontar a igreja de Jesus, para afrontar você como pai, para afrontar você como mãe. E sabe o que Deus está dizendo? Que se isso acontecer, eu prefiro destruir tudo, acabar com tudo. Se o meu planejamento,
Se o meu projeto não for colocar em prática, diga assim, está planejado. Diga, está planejado, mas não determinado. Diga assim, está planejado, mas não determinado. Diga assim, pode acontecer, mas pode não acontecer. Está planejado que nos últimos dias os corações dos filhos se convertam aos pais, e os corações dos pais se convertam aos filhos. Está planejado para que a terra não seja ferida com maldição. Só que está só planejado e não determinado. Agora vai acontecer se nós, como a igreja de Jesus, primeiro entendermos isso aqui. Você precisa entender isso, irmão. E hoje eu quero que você entenda isso. E depois coloque em prática. Você que tem pregação está cansado, que gosta de pregação pentecostal de fogo, aleluia, glória a Deus, né? Eu também gosto, mas a gente precisa colocar algumas coisas no eixo. E para colocar no eixo, às vezes, dá sono, né? Dá cansaço. Do que a Bíblia está dizendo aqui? Ele está falando de paternidade. Agora, quando a Bíblia fala de paternidade, ela não fala só dessa paternidade genética, dessa paternidade entre os pais e filhos da família, mas ele está falando da paternidade espiritual. Você lembra que quando Deus chamou Abraão, ele diz: eu te farei pai de muitas nações. Quando ele fala de paternidade, ele está falando de pessoas que são referência na nossa vida espiritual. Quem é sua referência espiritual? Se você for para ele, eu tenho a minha referência espiritual desde a minha conversão. É o meu pai espiritual, até hoje ainda falo com ele, pastor Walter de Oliveira, um dia eu vou trazer ele aqui. Ele é a minha referência espiritual. E aconteça o que acontecer, ele sempre será a minha referência espiritual. Eu sempre vou buscar conselho com ele. Eu sempre vou comunicar o que está acontecendo. Ele é de outra igreja, não é da nossa igreja. Mas ele é meu pai espiritual. Ele é a minha referência. E por nós não termos referência espiritual, por nós não termos referência de paternidade, é que nós somos como a palha que o vento espalha. É por isso que muitas vezes, meu pastor, mas meu pai é Deus. Não confunda as coisas, meu também é Deus. Meu pai eterno é Deus. Mas se você for olhar na Bíblia, nós falamos na terça-feira sobre isso aqui, porque a questão da paternidade, eu sempre imaginava que não tem muitos textos do Novo Testamento, porque na verdade o povo de Israel já veio com essa cultura de paternidade. Os patriarcas eram chamados de pais, Elias era chamado de pai, Abraão era chamado de pai, Davi era chamado de pai. Então Israel sempre teve uma referência de paternidade. Mas a maioria dos crentes hoje não tem uma referência de paternidade. Se você fosse responder assim: quem é o teu pai espiritual? E é por isso que muitas vezes nós somos derrotados, destruídos. Você precisa procurar alguém e dizer: ele é a minha referência espiritual. Eu vou ligar rapidamente alguns textos aqui, já vou terminar aqui. Paulo em 1 Coríntios. Vou mudar para o Novo Testamento, 1 Coríntios 4,15. Diz assim: porque ainda que eu tivesse 10.000 mestres em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Olha, ainda que você tivesse muitos mestres, muitas pessoas que você ouve, muitas pregações que você escuta, porém você não tem muitos pais. Pais se tem apenas um,
Eu não estou falando de pai físico, de pai genético, teu pai espiritual. Você precisa ter alguém que é referência espiritual na tua vida, e você precisa ter essa pessoa como referência a qualquer custo. Pode ser seu pastor, pode ser a pessoa que ganhou você para Jesus. E Paulo continua dizendo, Paulo aqui está falando da sua autoridade espiritual como pai na fé dos Coríntios, e um texto mais claro sobre a paternidade espiritual. Timóteo 1:2 fala, e Timóteo, meu verdadeiro filho, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo não era filho genético de Paulo, ele era filho espiritual. E ele está dizendo aqui, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e nosso Jesus Cristo. Em Tito 1:4 diz assim, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Timóteo, nós temos vários, dezenas de textos no Novo Testamento, onde Paulo é referido como pai espiritual, e aqueles que ele discipula são considerados filhos espirituais. Então eu quero aqui, para terminar, que você faça duas coisas. A primeira, você precisa, Deus fala assim, se você não converter o seu coração ao seu pai, pastor, você não sabe quem era, não interessa. Se o teu coração não se converter a ele, aquele que é o teu mentor, quem mentoreia você? Ou você é como é que fala? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, você não tem ramo. E a segunda coisa, deixa eu dizer uma coisa, você, quando eu falo paternidade, não quer dizer só homem, tem a ver com mulher, também tem uma mulher lá no Velho Testamento, era Ruth, né? Noemi, ela tinha Ruth e Orfa. Orfa disse para Noemi, eu vou seguir o meu... A Noemi chegou e disse para eles, olha, siga o caminho de vocês. Orfa pegou e beijou a sogra e seguiu o seu caminho. Mas Noemi, Ruth, ela disse assim, olha, não importa o momento que você está, porque Noemi falou assim, eu estou desamparada, eu sou uma mulher angustiada, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas Ruth diz, para onde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, porque você é minha mentora, você é minha mãe espiritual. E o que aconteceu? Ela casa com Obed, e ali se torna a genealogia através da qual Jesus nasce, paternidade. Agora, para encerrar aqui de verdade, você é pai de quem? Ou você é estéril? Quem você está gerando? Você tem alguém em mente? Tem alguém pela qual você ora por essa pessoa? Que você mentoreia, que você se preocupa, que você liga para elas, olha o que está acontecendo, está tudo bem, vão para a igreja, vão buscar Deus. Você precisa se tornar uma mãe ou um pai espiritual, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, porque somos nós que vamos fazer acontecer aquilo que foi desenhado por Deus, aquilo que foi planejado. Diga assim, está planejado. Eita, nós, está planejado, mas não determinado. Diga assim, pode acontecer, como pode não acontecer. Agora, quem faz acontecer o que Deus planejou? Somos nós. Amém? Compreenderam, queridos? Eu quero hoje, então, que esses dois princípios, põe na tua mente isso: paternidade, Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Se você não tem filho espiritual, gere alguém, evangelize alguém, pregue para alguém, seja mentor de alguém, cuide de alguém. Às vezes a gente quer
Ah, pastor, eu não tenho oportunidade para pregar na igreja. Ah, eu não tenho oportunidade para cantar na igreja. Você não faz nem aquilo que é a responsabilidade mínima, que é mentorear alguém. E eu aqui, em nome de Jesus, a partir de algum tempo atrás já, nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos ter um projeto de crescimento de igreja. E cada membro aqui vai ser um pai espiritual, uma mãe espiritual. Cada um, não sei quantos filhos você vai gerar, mas você vai ser mentor de alguém. Você vai abençoar, nós vamos ensinar você a fazer isso. Nós vamos ensinar você para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Por isso que às vezes, amados, as coisas não vão na nossa vida, não caminham, não dão certo. A gente não consegue ser feliz, porque a gente não cumpre aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Jesus falou o quê? Ir, fazer muita campanha nas igrejas. É isso que ele falou? Ir, fazer muitos cultos abençoados, avivados. Foi isso que ele falou? Foi, irmão? Não. Ir, fazer discípulos. Ora para o teu irmão e diga assim: faça discípulo. Porque se você não fizer discípulo, irmão, eu viajei durante anos e anos e anos, pelo Brasil e fora do Brasil. Mas se eu não tivesse feito pelo menos um discípulo, eu não teria feito nada. Por mais que mais de 30 anos eu preguei o Evangelho pelo Brasil e fora do Brasil, mas se eu não tivesse pelo menos feito um discípulo, dizer assim: olha, esse aqui, ele é o que é porque eu discipulei, todo o meu trabalho teria sido em vão. Todo o teu trabalho é em vão se você não for alguém que faça discípulos. Tudo é em vão. Se você não fizer discípulo, você vai chegar no céu de mãos vazias. De mãos vazias. Então hoje, diga: Senhor, eu quero descobrir o meu Pai. E eu quero gerar filhos. Eu quero gerar filhos. Diga isso. Diga: eu quero gerar filhos, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Esse é, se coloque de pé, o real propósito de Deus. Eu sei que o culto hoje não era o que você queria ouvir, e não era o que eu queria pregar, mas era o que você precisava ouvir. É o que nós precisamos ouvir. Irmão, eu bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz. Você só vai estar em paz quando você cumprir a vontade de Deus. Você só vai alcançar o fim daquilo que você deseja quando você cumprir a vontade de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Domingo passado falamos sobre honra, hoje paternidade, domingo que vem sobre autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Eu quero que você feche os olhos enquanto o pastor vai louvar aqui para encerrar o culto.